Ó, tem um textinho que eu escrevi aqui, que eu vou ler o mais rápido possível, que é o seguinte, né? O erro clássico dessa etapa da jornada do planejamento é desenhar objetivos desnecessários ou desalinhados com a estratégia, seja em orientação ou prazo. Isso ocorre muito. Ou seja, ou eu coloco um objetivo que não está ligado com a estratégia, uma coisa que não atende a empresa, ou até atende, só que é arrojado demais. Eu falo de fazer coisas que deveriam levar 3 anos, e eu faço para isso acontecer em 6 meses. É uma loucura, entendeu? E assim, ó, algumas vezes, alguns objetivos são desenhados por sentido de boa prática de gestão, e estes com certeza não terão sucesso por falta de engajamento e priorização dos seus times, né? As pessoas falam assim, nossa, todo mundo por aí tem meta de segurança do trabalho, vamos fazer também. Mas, cara, se isso não é um core e nem uma preocupação cultural, vai dar errado. Antes de fazer, pergunte pra quê, né? E daí tem outra coisa que é legal aqui, assim, ó. E caso tenham sucesso, vão entregar um resultado que será de baixo valor estratégico. Mesmo que dê certo, André. Nossa empresa aqui ganhou o prêmio de empresa mais segura. Mas não tá atendendo a estratégia, entendeu? Eu sou escritório, tá ligado? Cara, né? Ou então assim, tem uma frase aqui. Consegui um desconto incrível de 90% no rodízio de sopas para todos os nossos funcionários. Mas todos eles odeiam sopas. Então, tipo... Não serve pra nada, né? Não serve pra nada. Meu querido professor de inglês, bullshit. Bullshit, sorry. Mas assim, com certeza a gente vive hoje em dia uma época onde a alta velocidade, a alta frequência está fazendo com que cada vez mais as equipes estejam sendo demandadas e tem esse espírito de isso aqui vai levar 3 anos, meio que uma caça às bruxas à procrastinação. Então assim, isso tá cheirando procrastinação. Como 3 anos? Nós faremos, né? Isso faremos em 6 meses. Só que esse negócio de plano JK. Plano JK, como que é? 25 anos em 5? Isso aí na época da faculdade você falava assim, farei... esse trabalho que deveria demorar 3 meses, farei em 2 dias, né? Plano JK. Nunca deu certo. Nunca deu certo. JK Sabe por quê? Só dá prova que funciona. 6 meses em uma noite. E isso acontece por quê? Porque a realidade tá cagando pro seu senso de motivação. As pessoas acham que é só por uma falta de motivação. Não, planejamento, de fato, é um negócio que precisa levar em consideração capacidades. E é isso que às vezes a gente pensa que é só uma questão de motivação, e não é. Ó, tem uma frase legal que é assim, ó. Os gestores arrojados acreditam que limites são apenas questões de mindset. Mas os mecanismos, os sistemas e os processos estão cagando pra sua motivação. Sabe quem falou essa frase? Quem? Eu. Um pensador Um contemporâneo. pensador aí que você conhece há um tempo. Então assim, ó. Nós temos aqui um roteirinho. Dessa é a primeira parte aí, pro cara entender objetivos, tá? Então, o item 1 é, qual é a missão e a visão da sua empresa? É a primeira coisa. Concorda? Vai determinar o seu planejamento estratégico, né? O que a gente falou, onde você vai querer chegar, né? Como que você vai fazer isso no dia a dia, enfim. Mas é missão e visão de verdade, não é aquela da sua parede lá que tá Não é o emoldurado. quadrinho. Não é o que o auditor da SGS lá vem lá pra te auditar, pra te dar o negócio da ISO 9000, 14000, 14055 porque esses caras de ISO só sabem falar letrinha, sopa de letra, né? Quais são as necessidades atuais? Isso é importantíssimo, Wellington, porque assim, missão e visão, tá lá. Às vezes você chega pro lado do cara e fala assim, mas o que a gente tá precisando agora? Agora. Porra, cara, nunca tinha pensado nisso. Mas com base em quê também, né? Porque você veja só, André e Wellington, quando a gente vai desenhar metas, às vezes o cara vem com aquela ideia do agosto, agora a gente vai fechar a ideia lá do agosto. Por que o cara quer começar em agosto? Porque o cara fala assim, cara, nós já temos que estar preparado pra chegar lá, senão demora muito a gente desenhar. Por quê? Porque eles não têm a visão do longo prazo. Só que quando você tem só visão de longo prazo e você chega lá em janeiro, mudou o cenário. Aí você começa a redesenhar as metas, parece que você perdeu o seu trabalho. Então o que acontece? Você precisa ter a visão do longo e do curto prazo sempre alimentadas. Não é que você tem que começar em agosto. Você já devia ter feito isso daí há muito tempo atrás. Esse negócio tem que ser atualizado a cada 3 meses. Você vai estar revendo, né? Revendo. Em agosto, né? Revendo em agosto, revendo em setembro, revendo Ou às vezes sempre. aprofundando, né? Agora, desenhar meta, isso tem que ser em janeiro. Por quê? Porque esse ponto aqui, tem alguma necessidade atual? Um pontinho aqui também, né? Quando a gente fala de necessidade atual, além da empresa, é a necessidade do cliente. Porque às vezes a gente esquece. É o item 3. Então, a gente acaba esquecendo de falar assim. É muito fácil você ter a visão do processo e esquecer a voz do cliente. Sim. Então, acho que. Só olha pro business, né? Fala, não, porque a gente precisa melhorar, não sei o que, cara. Mas o quanto que isso impacta na vida do teu cliente? E o cliente é o combustível do business. E aí que Você precisa dele, né? Porque daí ele vem no 3 aqui. Algum alvo ou desafio foi entregue? Quem que entrega isso? É o mercado. É o cliente, né?
Porque às vezes você tem uma necessidade atual, você tem missão e visão, mas você também tem as necessidades e alvos que foram entregues pra você. Só quando você tiver com todas essas cartas na mesa é que você vai pedir pro dealer continuar o jogo. É um jogo de pôquer. As pessoas andam jogando cartas na hora de definir metas para suas empresas. E elas estão apostando alto, elas estão apostando a mesa inteira e geralmente quem faz isso, joga pôquer sem saber jogar, perde muito dinheiro. All in, cara. O cara só joga all-in. Passo 4. Quem está cuidando da estratégia? Isso aqui, cara, foi o erro que eu mais vi. E a gente falou do passo 1, 2 e 3 aqui, que é o feijão com arroz. Isso aqui, um coordenador de melhoria contínua como eu fui, muito dedicado, muito trabalhador, consegue fazer. Mas quando eu chego no 4 eu não consigo. Se eu tenho à minha frente um diretor bonachão, um cara da alta administração que não tá afim de dividir a estratégia. Esconder o jogo. Escondendo o jogo e não quer falar, meu amigo. Agora a pergunta é, tá fazendo isso porque quer ganhar bônus gordinho? Um bônus gordo? Tá fazendo isso porque não sabe, é incompetente? Ou tá fazendo isso por algum outro motivo? Porque sim. Né? Porque sim, sei lá. Não dá pra fazer desdobramento de metas da base pra cima. Isso é de cima Chuva. pra baixo. Vem Que nem cascateando, né? É que nem chuva, cara. É. Você pode. É muito legal envolver as pessoas, mas não adianta. Então, assim, pra gente entender estratégia simplificada, tá? Propósito. Sabemos o que queremos? Alguém da tua empresa, você vai até o dono. Alguém tem que saber o que a gente quer. Tá? Esse é o primeiro passo da estratégia. Depois, o que é estratégia de fato? É o que precisamos fazer para atingir os objetivos. Isso é estratégia. Se eu sei qual é o propósito, o que eu preciso fazer para atingir esse propósito? Isso é estratégia. É um lema, é uma direção. Né? Aí a tática é como que a gente vai colocar isso em execução. Vai ser projeto, tem esse indicador, o André vai puxar isso, o fulano vai puxar isso, o Wellington, que é responsável pelaquela área, vai puxar isso aqui também, e isso aqui tá juntando. Isso é tática. Tática é a operação, né, da meta. As responsabilidades, né, de cada um. E a última etapa dessa estratégia é a reflexão. Não adianta eu fazer tudo isso e não olhar para como as coisas estão indo. Puxa, eu fiz errado. O André não tinha que cuidar disso aqui. Entender o que aconteceu Entender o que realmente, né? Por isso que a palavra e não no final que tudo já tá feito, né? É por isso que Não, melhoria não contínua. chore pelo leite derramado, né? Mas é por isso que em melhoria contínua tem cada vez mais o pessoal falado reflexão. Vamos refletir sobre as coisas. E reflexão é realmente uma análise profunda do que ocorreu. E não simplesmente... Caça às bruxas, né? Caça às bruxas ou análise da raiz. Porque às vezes a gente fala assim... durante anos a gente brigou em melhoria contínua porque as pessoas entendam a causa raiz das coisas. E inevitavelmente as pessoas querem procurar culpados. Então vamos falar sobre reflexão. A busca pela causa raiz continua sendo um mantra. Mas reflexão sobre tudo. Reflita o big picture, né? Aí o passo 5 é utilizar as ferramentas para provocar reflexões ao invés de cumprir a etapa de preenchimento, que é o que acontece. Geralmente o pessoal de desdobramento de meta, e o Wellington já fez isso como consultoria, né, Wellington? Sentar na frente do cliente, o cara quer começar pelo 5. Pega aí, eu já fiz isso muitas vezes também, ó. Pega aí, abre a matriz X, preenche pra mim. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. É por isso que as pessoas se apaixonam pelo OKR da Google. Porque daí não tem nada pra fazer, não tem nada pra preencher. Né, cara? E qual é o problema disso? O problema é que a gente tá passando por uma geração, né, Wellington? Até você fez uma pergunta antes da gravação, e eu queria que você fizesse de volta, mas eu já vou refletir. A gente tá passando por uma geração das pessoas que elas já não estão usando mais essas ferramentas, não porque elas são ultrapassadas, é porque eles estão querendo começar no 5 e não estão fazendo essas etapas anteriores, não estão olhando pra estratégia. A velocidade tá tão rápida que é vida de formiga. É vida de formiga, cara. Vida de mosca. Pouco importa qual cocô que eu vou pousar. Eu vou morrer daqui 24 horas. Vou viver a vida no máximo. E as empresas estão... Empresa cocô de mosca de cocô. A pergunta que eu fiz pro Albino um pouco antes aqui, na hora que a gente chegou e tava montando aqui, fazendo o setup, a minha pergunta foi a seguinte, porque eu, Albino, o André, a gente já participou de muitos ciclos de planejamento aí ao longo da vida, né? Uhum. E tanto dentro das empresas, quanto como terceiro, no meu caso, como prestando serviço também, né? Por consultoria, né? Uhum. E eu tenho visto nos últimos 2-3 anos, assim, que não vou ser o cara que vai falar do OKR aqui, tá? Mas eu vejo que as pessoas não estão dando tanto valor a essa parte do planejamento em si. A pergunta que eu fiz, cara, por que a gente dá tanto valor a isso? Nós que sempre trabalhamos na área de gestão, por que nós vemos tanto valor nisso? E por que hoje eu tenho visto menos isso dentro das empresas, especialmente nessas empresas que são mais no modelo mais do Google, no modelo mais startup. E essa foi a reflexão que eu coloquei na mesa. Não tem pergunta, não tem certo e errado, não tem sim. Não. Mas, foi uma coisa que eu tenho, é uma situação que eu tenho visto, especialmente com a questão do OKR. Sabe? Eu acho que é a velocidade, porque o longo prazo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, dentro do Hoshin Hari,
a gente falava de Toyota tendo um plano de estratégia de 100 anos. Tá? Aí a primeira vez que eu vi isso na prática, eu vi empresas desenhando planos de 15 anos. Isso se chamava longo prazo. Hoje tem empresas que você não precisa ir numa startup. O longo prazo é 3. 3 já. Né? Já deixou de ser 5. Os últimos preenchimentos que eu fiz de matriz X, quando eu estava na última empresa que eu trabalhei, a gente fez long term 3 to 5 years. 3 a 5 anos era longo. 1 a 3 era curto. E eu já vi colegas meus desenhando, falando pra mim que o longo já tá sendo 1 a 3. E o curto é 6. E então, essa data tá até na visão da empresa, né? Sim. Agora você veja só, André. O ponto é que eles estão cada vez menos dando importância pra isso e também para as ferramentas, porque a velocidade aumentou, não dá tempo de perder tempo. Só que eles estão esquecendo que essas ferramentas elas não são burocracia. Porque quando é burocracia é perda de tempo. Agora, quando você fez esse trabalho, olhou para a estratégia e você joga dentro dessas ferramentas, a gente vai falar no próximo programa sobre ferramentas, as ferramentas servem para você olhar coisas que você só iria olhar executando. Não se esqueça, mas eu não quero fazer isso, eu quero ser ágil. Não se esqueça, você não vai usar a ferramenta, você vai ser laboratório de si mesmo. Daí você vai quebrar a cara, vai perder dinheiro, vai aprender e vai retroalimentar o sistema. É só uma outra forma de fazer. Isso não impede você de ser ágil. Uma coisa não limita a outra, sabe? Exatamente, é só uma outra forma de fazer. Dá pra ser ágil, só que assim, mas é muito burocrático. Eu tenho que ter eu tenho que ficar olhando sempre a visão a longo prazo, eu tenho que ficar sempre olhando de curto, eu tenho que ficar sempre revisando as metas, que horas que eu vou trabalhar. Isso é trabalho do estrategista. Quem joga xadrez? Quem joga xadrez? André, você gosta de jogar xadrez. Você já viu o peão, ou o cavalo, ou a torre te dando alguma dica durante o jogo? Não. Quem que tava decidindo isso? Quem tá jogando, né? Não é? Eu. E aí que eu falo da velha escola de gestão, que às vezes tem coisa que a gente tem que aprender com os velhos, né? Que os caras falam que quem planeja não executa, porque tem muito trabalho em planejar e acompanhar. Então, se você... não era o campeão de falar isso, né, cara? Cada um tem a sua função. Né? Exato. Então, eu vejo da seguinte maneira. Se você estiver se propondo a ser realmente dono de um lugar, de uma coisa, administrar um negócio, você precisa ocupar seu tempo com estratégia. E, de fato, ficar olhando para essas coisas e tomar as decisões. Agora, se você quer executar... Então, assim, o barco, ele vai andar. E aí é outro ponto, André e Wellington. Por que tá dando certo isso? Porque existe uma inércia. Porra, cara, o cara vai lá, monta um negócio e dá certo. Nunca ninguém disse que sem estratégia o negócio morre. É igual um navio. Se ninguém ficar no leme, o oceano é muito grande. A deriva, né? Vai ficar Ele vai. E aí, de vez em quando, você sobe lá, dá uma curvinha, você até que tá ajustando a curva, só que você seria muito mais eficiente você não se tá você otimizado, né? Exato. Você não tá otimizando o teu tempo. E hoje em dia, tempo é sobrevivência, né? Aí a etapa 6 é criar o roadmap de longo prazo. Você precisa ter essa visão do longo prazo e do curto prazo. E o 7, para fechar, é revisar constantemente o longo prazo e garantir que os planos de curto sempre estejam conectados com o de longo prazo. Esse é o nosso objetivo. Porque, só para fechar esse 7º ponto, até porque as necessidades mudam, né? Muito rápido. Inclusive, especialmente no mundo de serviço, as coisas mudam muito rápido. Às vezes que a gente tá propondo, que a gente propôs lá nas metas de janeiro, a gente chega em abril, na hora de fazer a revisão do pós 3 meses, e fala, cara, talvez isso aqui não faça mais sentido. Não faz sentido. O que a gente tava prevendo pra fazer lá em outubro, setembro, lá no terceiro trimestre, talvez já não é uma necessidade, sabe? Eu sei, Wellington, mas veja só, o que as pessoas têm dificuldade de entender, e eu acho que a gente precisa deixar o recado pra fechar o episódio, o teu objetivo pode ser sair daqui do Bigorrilho de bicicleta e ir até o centro. Você sabe que você tem que ir até o centro. Aí você coloca com umas metas de curto prazo, vou pegar a Silva Jardim aqui, que é ampla, tal. Aí você chega na metade do caminho e você descobre interditada a Silva Jardim. Tá quebrada. Aí você cai na Getúlio Vargas e descobre que você, apesar de estar passando pela Getúlio Vargas, apesar de a Getúlio Vargas ser uma forma de você corrigir a rota, mas que agora você precisa passar lá no cemitério Água Verde. Porra, fudeu, cara. Entendeu? Então é assim, mas o objetivo não foi perdido. Agora, eu acho bem difícil o cara ficar só olhando pro curto e dizer que ele vai atingir o de longo prazo sem olhar pro longo prazo. É que acontece? Aí você fala assim, mas eu faço assim. É que você pode estar tendo uma visão de curto prazo. Você quer montar uma startup, vender ela em 3 anos e ir embora pra praia. Ótimo. O problema vai ficar o pepino pra quem vai ficar lá. E você acha que essa visão de longo prazo... ela tem que ter plano A, B, C, D. Não. Em função do cenário. Eu sou igual o Jacan. Não existe plano B. Plano A e vamos lutar pra... Você só tem plano A, B e C no nível tático. Ok. A estratégia é plano A.
você pode pivotar, só que daí você muda a estratégia. Você não tem plano A e B. Você chega, reúne todo mundo e fala assim, ó, gente, vamos pegar o exemplo aí da Rappi. Foram lá e compraram Yellow. Todo mundo esqueceu já, você lembra que tinha Yellow e a Green? Sim. Foram lá e compraram, gastaram grana com isso daí. O que aconteceu? Gente, isso é furada. Fecha, jogaram fora as bicicletas, leiloaram as bicicletas, acabou. Verdade. Os patinetes. Eles olharam e falaram assim, não, cara, olha lá o iFood, olha, vamos, você entrega. Tá vendo, né? O futuro era as bicicletas e os patinetes elétricos. Hoje não tem mais nenhum. Então, André, veja, esse é um exemplo que eles estavam com a estratégia a longo prazo. Falaram assim, não, nós vamos pra mobilidade, porque a Uber era os caras começaram a desmontar os patinetes. Gente, o Uber era top, que mobilidade era top do aplicativo. O que aconteceu? Alimentação e entrega aumentou. E a mobilidade caiu. Tanto que o Uber tem o Uber Eats. Então, assim, eles foram pro sentido de atacar o Uber no final e volta. E não tem problema nenhum. Só que acontece que é aí que o André, que você fala assim, mas ele teve um plano B. Não. Ele olhou pra estratégia e falou assim, essa não é a direção. Cortou. O sentido realista sobre o negócio faz a tua sobrevivência. O sentido romântico de, não, mas temos que manter isso, porque afinal nós acreditamos. Mobilidade urbana. Esquece. Esse é apego, né, cara? Romantismo. É apego, né? Romantismo e apego só serve pra tua empresa você ligar pro teu contador e pedir pra encerrar a empresa. É isso aí, pessoal. Paz. Falou, pessoal. Tenha uma boa vida. Até o futuro.